No vídeo de hoje eu vou falar em como a Honda construiu as minhas memórias afetivas sobre duas rodas. Olá pessoas, tudo bem com vocês? Tudo bom? Meu nome é Carlos Gonzalez e antes de mais nada, isso aqui não é um canal de moto igual esse que você está acostumado a ver e seguir e se entreter por aqui. Nesse canal eu compartilho minhas opiniões, minhas visões acerca do mundo em duas rodas, mas não apenas isso, eu compartilho minha biografia para ver o que a gente tem de similaridade nessa história. E no vídeo de hoje eu tenho certeza que similaridade nós teremos. Por conta disso eu sugiro que você considere se inscrever no canal, senta na garupa e vambora. E o lembrete de sempre é o like e o comentário que você faz aqui nesse vídeo que vai fazer com que o algoritmo do YouTube distribua e recomende este mesmo vídeo para outros motociclistas saudosistas. Se você puder ajudar o canal seria super massa, cara. Honda é Honda. Honda é Honda. A gente cresceu ouvindo que Honda é Honda. Eu já falei isso aqui nesse canal. Um dos motivos que a Honda é que é o seguinte, cara. O cara que trabalha com uma Honda hoje, ele tem a certeza de que se a moto dele der pau e precisar de manutenção, em algumas horas ele vai estar rodando de novo com essa moto e fazendo dinheiro. Falando isso no caso dos nossos amigos trabalhadores, os caras que trabalham com moto. E vamos ser sinceros, não tem nenhuma outra marca que, cara, seja tão eficiente quanto a Honda nesse sentido. Eu não tô falando especificamente só de você pegar peça original da Honda, mas assim, a quantidade de empresas que fazem peças paralelas de qualidade para essa moto, pastilha de freio, discos de embreagens, passadores, cabo do acelerador, cabo da embreagem, amortecedores traseiros, manetes, manoplas, enfim, uma série de fabricantes que não são necessariamente a Honda que provém peças para a Honda do trabalhador não parar. E por vezes o trabalhador ele não tem isso numa Yamaha, embora a Yamaha seja bastante eficaz nesse sentido, ele não tem isso numa Bajaj que acabou de chegar, ele não tem isso numa Royal Enfield, ele não tem isso numa Harley, ele não tem isso numa Ducati, ele não tem isso numa BMW, ele não tem isso numa Suzuki, ele não tem isso numa Kawasaki, ele não tem isso numa MV Augusta, ele não tem isso numa Indian, ele não tem isso numa Shinerai, ele não tem isso numa Volts, mas ele tem isso na Honda. E se a gente for generalizar, ele tem isso na CG. CG é moto que é feita aqui no nosso país desde 1976, mas a história da Honda ela é anterior a 1976. No final da década de 60, oficialmente a primeira Honda que foi comercializada aqui no Brasil foi a cinquentinha. Talvez teu avô tenha memória dessa moto, talvez seu pai tenha memórias dessa moto. Era bacana porque ela já era uma motoquinha 4 tempos. Depois, sei lá, cara, pra quem curte motoneta, a Honda Bis teve a CM90, cara, que é outra moto que ficava entre 50 e 65 cilindradas. Mais especificamente, ela é antecessora da Honda Dream, cara. E era, cara, putz, era uma teteia essa motoquinha. Talvez um amigo do teu pai tenha tido uma delas. E aí nessas o mundo tremeu em 1968, quando surgiu a 7 Galo, a CB 750 Ford. Em 69 já tinha 7 Galo rodando aqui no nosso país. E aí nessas eu já preciso dizer, com relação a memórias de Honda, eu já tive uma 7 Galo, olha só! A minha era 1973, vermelha. Linda. Agora, na minha opinião, uma moto mais bem acertada, mais bonita aos olhos era a CB400 4, cara. Meu, cara, que moto bonita. Não sei se você já teve a oportunidade de ver uma CB400 4. Eu, quando era criança, eu cheguei a ver algumas rodando na minha cidade, no interior, em Ilha Solteira. Ainda hoje, quando eu vejo uma rodando, rola um torcicolo. E a gente não pode esquecer também daquelas minimoto, né? Aquelas Honda Monkey, tá ligado? Mas assim, nessa época, antes da CG começar a ser fabricada aqui no Brasil, tenha certeza, só quem tinha essas motos, cara, era tudo Playboy, cara. Playboy no nível muito alto. Ainda na década de 70, a gente teve a incrível Honda Goldwing. Eu lembro que quando eu vim morar aqui em São Paulo, em 1988, ainda era possível ver umas Goldwing importadas na década de 70, às vezes até avançando um pouco, né? Era possível ver essas motos rodando com saúde nas ruas de São Paulo. E aí, em 1976, começa, de fato, a história, onde a Honda começa a fabricar sua CG 125. Meu pai teve uma, ela era vermelha, um vermelho meio alaranjado, e eu lembro que foi a primeira moto que meu pai teve, eu ficava admirando. Foi nessa CG que eu subi no tanque, meu pai dirigindo, minha mãe atrás, e o meu irmão entre minha mãe e meu pai, a gente rodava, né, nas perimetrais das cidades do interior de São Paulo. Depois meu velho teve uma RX 180 da Yamaha, uma moto linda, maravilhosa, e na sequência ele teve uma Honda Turuna. Eu pilotei uma moto pela primeira vez na minha vida, eu tinha 8, 9 anos de idade, eu lembro
lembro que meu pai estava na garupa, eu estava pilotando a moto. Até hoje eu não esqueço de ver a minha sombra rodando na estrada, com o meu pai sentado atrás de mim, eu pilotando muito pequeno na moto e vi a minha sombra na diagonal a moto. É uma memória que eu carrego comigo até hoje. Toda vez que eu vejo minha sombra ainda rodando, hoje eu lembro desse dia, o primeiro dia que eu pilotei uma moto na minha vida. Todo mundo sem capacete, né? Passou um tempo, meu irmão ganhou da minha mãe uma XLX 1987, preta. Cara, que moto linda. Mas antes disso, eu lembro que era muito comum ficar vendo as revistas duas rodas. Ah, o que você acha mais bonita? DT 180, XLX 250 e ficava naquela grande briga. Eu nunca consegui me decidir, até que um dia meu irmão teve uma XLX 250 e eu olhei aquela moto e achei a moto mais bonita do mundo. Sabe o que tem aqui no meu estúdio? Uma XLX 1987 preta. Mais uma vez, outra Honda fazendo parte da minha vida. Pra quem não sabe, a primeira moto que eu de fato comprei na minha vida foi uma XLX 1987 preta. Quando eu comprei essa moto, ela tinha, sei lá, cara, entre 15 e 20 anos de idade já. Depois dessa XLX 1987, eu comprei uma CBR 450 1991, aquele padrão preta e cinza. Era linda a motoca. Putz, cara, que saudade dessa moto. Mas voltando para as Hondas, né? Hondas icônicas que fazem parte da minha história. Cara, como eu babei nas CBs 400, tanto na CB 400 Standard quanto na CB2. Eram motos incríveis. E depois em todas as versões das CBs 450, principalmente aquelas que tinham aquela pequena carenagem na frente, babava naquelas motos. Mas pelo fato de, tal como você que gosta de moto custom, eu sou uma pessoa que fui colonizado pela cultura americana. Eu gostava de moto shopper, já tinha assistido Easy Rider algumas vezes. E lembro que na década de 90 houve uma abertura para importação e essas motos japonesas, né? Essas motos tipo Harley japonesas, além da própria Harley, a gente começou a ver essas motos circularem no nosso país. Nessas eu lembro que o meu irmão ele comprou uma Honda Magna 750. Eu não sei se você já chegou a ver essa moto. Essa moto é incrível, ela tem 4 saídas de escape, cara. É uma custom incrível. E embora o meu irmão fosse proprietário de uma Honda Magna 750, eu achava as primeiras Shadows importadas ainda muito mais bonitinhas, muito mais legais, muito mais harmônicas aos olhos. E eis que então essas motos passam a ser produzidas no Brasil numa época onde eu já trabalhava e tinha o desejo de possuir uma moto dessa. Entrava ano, saía ano, eu apaixonado pela Honda Shadow 600, porque as Harleys eram um universo muito distante da minha realidade. Porque pensar numa Kawasaki Vulcan 800, que era outra moto que eu amava, era muito distante da minha realidade. A Honda Shadow 600, ela era uma possibilidade. Mas é aquilo, né? Caboclo, começo de vida, ele precisa comer, ele precisa pagar as contas, então nunca foi possível. E aí tava lá eu comprando minhas primeiras motos, de fato aprendendo a andar de moto, e aí avisam, a Honda Shadow 600, ela em algum momento ela vai sair de linha e vai entrar a 750 no lugar. Quando entrou a 750 no lugar, eu fiquei muito frustrado, cara, porque eu não curto aqueles paralamas gigantes, eu não gosto, cara. Eu vou continuar com as minhas motos velhas. Na época eu ainda tinha CBR 450. E via passar aquelas CBs 500, sabe? Aquelas do farol redondo, via passar, achava elas lindas também. Passeava na garupa de uns brother meu que tinha Saara, e achava as Saaras incríveis, tal como eu achava as XLX 350 incríveis. Fora a CBX 750, né, que também teve aquilo, a primeira versão, aquela importada toda preta. Cara, que moto linda era aquela. Mas enfim, no meio dessas memórias e no meio dessa minha cronologia de ter motos, no momento que daria pra eu ter a tão sonhada Honda Shadow, de repente dava não só pra ter uma Honda Shadow, como dava pra ter uma Harley, um resto de rico, de 1.600 cilindradas. Abracei a Harley. E tudo bem, foi legal, tal, mas sempre olhei com muita admiração para as Honda Shadow. Anos passaram, motos vieram, motos foram, e a moto que permaneceu na minha vida foi uma Honda, a XLX 1987 preta. Essa que tá parada aqui. Tem inclusive um monte de vídeo no canal comigo rodando com ela. Eu sei que acho que em 2015 eu andei numa Honda Shadow 750 de um grande amigo meu, e eu fiquei apaixonado pela ergonomia, eu fiquei apaixonado pela ciclística da moto, eu fiquei apaixonado pelo peso que a moto tem, pela relação peso-potência mesmo. E numa volta nessa Honda Shadow 750 desse meu brother, eu parei e falei, cara, esta
Esta é a moto que eu procurei a minha vida toda por ela. Eu sempre quis ter essa moto. Vida que segue, muitos anos passaram, já estamos em 2023, um ano depois da Copa, um ano depois do ano da tecnologia, e nunca tive essa Shadow 750. A última versão, aquela versão com a frente mais fina. Marcas novas aparecem, geralmente com faróis redondos, né? E aí eu sempre fico apaixonado, falo, nossa, olha o farol redondo dessas Royal Enfield, que legal. Nossa, olha o farol redondo dessa Triumph Bonneville, que legal. Vai lá, o idiota compra uma Triumph Bonneville, puta que pariu. Devia ter pego uma Shadow 750, tá ligado? Não, vai lá e pega uma Triumph Bonneville T120, zero da loja. Esses tropeços que a gente dá na vida, você já deu tropeço também? Altos e baixos da vida, anos com muita grana, anos sem grana nenhuma devendo pro banco, tal como todo mundo, tal como você, tal como teu primo, tal como teu pai, sou igualzinho. Fico olhando o Royal Enfield sem ter dinheiro pra comprar uma Royal Enfielder, fico vendo a Super Meteor 650, sabendo que quando ela for lançada eu não vou ter dinheiro pra comprar mesmo, tá ligado? Fico vendo o mercado das motos Mad Max, onde elas têm lá as Honda Shadow 750 ou mesmo as Shadow 600. No momento não tá fácil comprar essas motos porque o preço tá lá em cima, e continuo eu com a minha, que talvez seja de fato a moto mais funcional e a moto mais coringa. Tô eu com a minha Lander 250 2012 até hoje, me suportando, e tô feliz com ela. Isso é um vídeo para falar sobre memórias. Os dois vídeos anteriores eu falei sobre Harley. Em algum momento eu falei sobre memórias, e uma memória que às vezes a gente não necessariamente a gente tenha no que diz respeito a essas motos clássicas. Talvez a gente tenha visto em muitos filmes, talvez a gente tenha tido o desejo de viver as aventuras que o fulano que tem a Harley, que aparece no filme, ou que aparece no comercial, ou na peça de marketing, whatever. Talvez a gente tenha se projetado naquelas pessoas. Então são projeções na tentativa de construir uma memória afetiva que, na verdade, a gente tem, mas não tem. E eu parei pra pensar nisso e falei, cara, o que eu tenho de memória afetiva, de verdade, tá vinculado a motos da Honda. Tá vinculado, por que não, a motos da Yamaha. Eu cresci com essas motos. Eu cresci vendo essas motos. E aí pouco importa sobre como a indústria de motos japonesa mudou as indústrias de motos do mundo inteiro. Pouco importa. Eu não tô interessado em falar dos desdobramentos das Hondas no Brasil e quais são todos os modelos que eles vendem hoje. Eu não vou falar da CB300F que eles estão para vender aí, a sugestão do preço é relativamente baixo. Não, é um vídeo que eu falo sobre as minhas memórias. As minhas raízes, elas estão nas motos japonesas. Por mais que seja muito legal pensar em moto italiana, pensar em moto alemã, pensar em moto americana, na real, o que eu vivi e o que eu desejei quando eu era criança eram motos japonesas, cara. Sabe por que é difícil outras marcas entrarem aqui no Brasil e fazerem frente a uma Honda, por exemplo? Porque é difícil no mundo qualquer outra marca fazer frente à porra da Honda. A Honda é a moto que mais vende no mundo, e de muito longe. Assim, o segundo lugar tá muito distante. Tipo, a Yamaha tá em quarto lugar na venda de moto no mundo. Toda a expertise, né, que essa manufatura de motos, né, e que essa marca tem, cara, vamos combinar, é uma tremenda expertise mesmo. Pra quem gosta de moto custom, resta a gente ficar chupando o dedo, né? Fala, ai, que pena, não trouxeram a Rebel aqui, né? Não trouxeram. Com relação à moto custom, fala assim, ai, que droga, descontinuaram a Shadow. Pois é, descontinuaram a Shadow. Numa época onde comprar uma Shadow Zero e comprar uma Harley era basicamente a diferença era muito pequena. Já falei, você pegava uma seminova, uma Harley seminova, ela era mesmo preço, às vezes até mais barato que uma Shadow Zero. Aí para de vender, né? O mercado sendo mercado. A Honda, ela não é uma mãe. A Honda é uma empresa privada, uma transnacional. Que assim, o grande interesse não é pegar ninguém no colo, o grande interesse é vender moto da forma mais eficiente que eles possam conseguir. E com mais defeitos, com menos defeitos, uma coisa a gente tem que dar o braço a torcer. Os veículos que são disponibilizados aqui no nosso país são bons veículos. E aí eu vou falar por mim. O logotipo da Honda faz parte da minha memória afetiva, faz parte da minha construção enquanto motociclista. Eu tendo ou não uma Shadow, o desejo de ter uma Shadow, ele vai seguir comigo até o dia que eu não tiver mais forças para erguer uma moto. E isso eu já sei. E é isso, meus queridos. Eu sinto falar para Royal Enfielders lovers, sinto falar para Harley lovers, sinto falar pra Bajaj lovers, pra Yamaha lovers, pra Shinerai lovers, pra BM lovers, pra Ducati lovers. Honda é foda, cara. É tipo o último chefe de Dark Souls, tá ligado? Tipo, não dá pra passar, tá ligado? É impossível. E aí, meus queridos, vocês já tiveram Honda? Pai de vocês já teve Honda? Quem é que não teve Honda nesse país? Escreve aqui nos comentários, vou curtir ler suas histórias. Você pode ser membro aqui do canal. Ser membro no canal significa que você vai me apoiar nessa produção de conteúdo que inclusive ele é feito para você.
para que eu possa te entreter, para que você possa entrar nesse ou em qualquer vídeo que eu tenha produzido e tentar sair um pouco mais leve dessa vida que castiga a gente. Curti lembrar de várias coisas, adorei gravar esse vídeo. Um abraço para vocês, até mais. Tchau, tchau.